Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Eu quero convidar você a ler comigo. O versículo 28 até o 38. Quem achou diz amém? Então vamos ler. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e ela sempre, Senhor, nos revela a tua vontade. Nesta noite nós pedimos que o teu Espírito possa trazer discernimento aos nossos corações, para que entendamos a tua voz e o teu recado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, como vocês devem lembrar, a tradição católica comemora o Domingo de Ramos. Essa tradição, ela faz menção à chegada de Jesus em Jerusalém. Não sei quantos viram aí de manhã, mas os católicos costumam sair da igreja com uma palma e um ramo na mão, né? E eles costumam levar para casa aquele ramo lá, tipificando que eles estão comemorando quando Jesus ele chega em Jerusalém. Jesus chega a Jerusalém, onde ele morreria alguns dias depois. Ele vai para lá sabendo que isso aconteceria, porque estava marcada a data da sua morte, quando na Páscoa o cordeiro era sacrificado. Então Jesus tinha que morrer na Páscoa para se cumprir o propósito de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao caminho de Jerusalém, ele faz essa pequena parada para que os seus discípulos pudessem encontrar para ele um veículo para que ele pudesse chegar a Jerusalém. Eu gostaria de ver com vocês nessa noite como foi que Jesus entrou naquela cidade, pois o texto nos mostra que ele se revela naquela cidade em algumas atitudes para que aquelas pessoas pudessem entender quem era aquele homem que estava entrando ali. Jesus se revela em Jerusalém, e é isso que nós queremos ver nessa noite. O
primeiro texto que eu li com você mostra que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele entra como rei. É interessante, porque ele manda os discípulos pegarem para ele um jumentinho. E 0 bala, 0 quilômetros. Ele diz lá, é um jumentinho que ninguém montou. E vocês vão achar ele em tal lugar, porque Deus já preparou ele. E por que Deus tinha preparado aquele jumentinho? Ora, quem está entrando ali naquele momento é o grande rei descendente de Davi. A Bíblia diz que ele é a raiz de Davi, ele é o rebento de Jessé, ele é o rei prometido desde a época de Jessé. Se esse rei prometido, a linhagem de Jessé, estava entrando naquele momento, humanamente nós poderíamos pensar o seguinte: que haja um cavalo branco, bem bonito, bem vistoso, que haja um grande coro, que haja uma grande militância ali do governo, os militares ali para tocar as trombetas, para que o rei entrasse. Mas nada disso é visto no texto. Deus não vai entrar, Jesus não vai entrar naquela cidade como um grande rei, mas ele vai entrar naquela cidade como um rei que escolheu a maneira que ele quer reinar. O rei não entrou com um cavalo, mas com um jumentinho, demonstrando o tipo do seu reinado. Jesus entrou dizendo para eles que ele era o rei servo. Não era o rei pomposo, não era nem o rei que as pessoas queriam, não era aquele que queria tirar os judeus do sufoco romano, da ação romana, mas era um rei que queria entrar como alguém que demonstrou em todo o seu ministério a humildade do seu reinado. E quando nós olhamos lá em Marcos capítulo 15, que é o mesmo contexto, no versículo 18 de Marcos, capítulo 15, versículo 18, vai dizer assim: e saudavam ele, dizendo: salve, rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Quem são esses que estão dizendo? Aqui são os soldados zombantes dele depois. Mas os soldados não sabiam que ao dizerem salve o rei dos judeus, eles estavam proclamando uma verdade que o povo já proclamou quando ele entrou em Jerusalém, e que Pilatos ia proclamar ao colocar na cruz em 3 idiomas, dizendo: aqui está o rei dos judeus. Por quê? Porque Deus tinha prometido que de Davi ele ia trazer o grande rei. Agora, esse grande rei, irmãos, ele não vem como o rei que o ser humano espera. Ele não vem como aquele que chega e diz: ó, cheguei e agora quem manda aqui na bagaça sou eu. Ele vem humilde, simples, diante daquela multidão, em um jumentinho emprestado, para dizer para aquele povo que ele era o rei. Mas que tipo de rei? Ele era um rei que veio para reinar na vida de indivíduos que o reconhecem como rei. Interessante que Jesus, ele nunca forçou nada. Mais à frente, quando Jesus vai ser preso, e Pedro acha que ele podia ser ali um super-herói naquela situação, um X-Men da vida, levanta a faca e parte para cima daquele opressor que queria prender Jesus, que João escreve, diz que seu nome era Malco, corta a orelha dele, achando que devia livrar Jesus daquela hora. Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e o Senhor enviaria milhões e milhões de anjos para me salvar.
Mas foi para essa hora que eu vim. Foi para morrer, foi para se mostrar como um rei que quer governar, não uma Jerusalém no momento da história, mas um rei que quer governar corações, vidas que se rendem a ele. Então o rei que nós hoje estamos dizendo que entra em Jerusalém, meu irmão, é o rei que quer governar a minha vida e a tua vida. Ainda que ele tivesse e tem poder de governar todo mundo neste momento, e naquele momento ele estava interessado em governar corações humanos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo mostra para nós que ele entendeu essa história de rei. E ele então revela Jesus como rei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ó: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Paulo não precisava ver Jesus sentado no trono em Jerusalém, porque Paulo sabia que o Senhor é rei, sim, de toda a terra, mas o seu reinado é entre os homens e aqueles que cedem o seu coração para que ele reine. No capítulo 6 ainda de 1 Timóteo, versículo 5, Paulo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, desculpa. A qual, em suas épocas determinadas, há de se revelar pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja como Paulo aqui aponta para dois tipos de reinado de Jesus. No primeiro momento ele já reconhece que Jesus é rei, porque Jesus está reinando, embora ele não reine sobre a nefasta ação humana, ele não é rei nessa terra, ele não governa esse mundo no sentido físico, político, ele é rei, e o seu reino está estabelecido, e a igreja é esse reino que tem o rei Jesus. E ele vai, mais à frente ele diz, um dia ele vai se revelar, e quando ele se revelar, ele não vai ser só o rei da igreja e do reino, mas ele vai ser o rei eterno de toda a terra. Se nós olharmos então para o futuro, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14, 15 e 16, então nós vamos entender o que Paulo estava querendo dizer. Porque diz assim o texto, Apocalipse 19, 14 ao 16. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, não é jumentinho agora é cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente Jesus pisa o lagar no vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa, em seu nome, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus está agora nos levando para um rei que volta. Não espere Jesus mais como jumentinho, porque agora ele vem no cavalo. Não espere um rei humilde que quer governar corações, porque agora ele vai reger as nações com o cetro. Não espere um Jesus misericordioso que está como rei, demonstrando piedade e misericórdia, mas espere agora um Jesus que vem pisar a uva, o lagar, o furor da ira. Não espere um Jesus que só alguns reconheçam,
porque vai estar escancarado nas suas vestes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.